Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Marina Longoni. Cumprimentando pela primeira vez a Emanuele com 2 L. Todos se sintam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Primeiramente, vamos dar alguns recadinhos básicos para que essa energia dessa casa continue a fluir. Vieste aqui hoje para buscar energias, para recarregar as suas baterias. Então, encontrareis. Para tal, silêncio é primordial para todos, meus amados. Primeiro, eu quero pedir, quem estiver com seus aparelhos de celulares, modo avião ou no silencioso. Também nós, a casa, convida todos que ainda não fazem parte do nosso grupo de WhatsApp. Sejam todos bem-vindos e pode direcionar-se a um dos nossos da coordenação para se cadastrar ali, marcar o seu nomezinho, estar dentro deste grupo para receber nossos recados. Informamos também que em breve já começa os nossos estudos do Evangelho. Então, ainda temos 4 vagas para quem quer se matricular. O nosso primeiro grande encontro será nessa quinta-feira, 31 de março de 2023, às 19h30. É o primeiro encontro de todos os inscritos. Para tal, falando em inscritos, existe alguns nomezinhos, se alguém estiver presente hoje aqui, que se direcione lá à secretaria com o Solon. Quinta-feira, dia 30. É verdade, dia 30 é o aniversário da minha sogra. Eu sabia que tinha alguma coisa. Bem, Omar Correia da Silveira, se estiver presente no final do nosso trabalho, se direcione ao Solon ali na secretaria. Maria Leônidas Freitas Silveira também, para que possamos completar a sua inscrição, tá bom? Reafirmo 4 vagas, viu, pessoal, ainda para os estudos desse ano. Pedimos assim amorosamente, de novo, silêncio. Após a nossa querida expositora falar, evitem as palmas, porque enquanto os senhores estão aqui nesta casa, já estão em tratamento. E a equipe lá na Mediúnica já está em trabalho o tempo todo, desde as 19 horas. Outro recadinho, nós temos ali no final as garrafinhas com águas. Então, tem seus nomes. Por favor, somente que tenha o seu nome na garrafinha, vocês no final do passe levem, tá bom? Acredito que já foi todos os recadinhos. E principalmente, amados, continue praticando o Evangelho no lar. E para tal, eu vou ler um pequeno trecho que deixo para a responsabilidade dos senhores dar continuidade. É o capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Item número 11. Na página 165 do Evangelho segundo Allan Kardec. A beneficência. Esse texto foi escrito em 1861.
A beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e mais belas alegrias do coração. Dessa que nunca são perturbadoras, nem pelo remorso e nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo que existe de grande e de doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensar em si mesmas. Ela sente-se feliz em despir-se a roupa para cobrir o seu próximo. Se pudesse ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festa aqui na terra! Poderiam ser comparadas à alegria de serem representante da divindade, levando contentamento aos pobres, às pobres famílias que da vida só conhecem dificuldades e amarguras. Quando virem a face desses pobres, como seus filhos pequenos, se iluminarem de tanta esperança. Pois em instantes não tinham o pão e ouviam apenas o grito repetido e o chorar de palavras dessas crianças. Estou com fome. Grito esse que penetra agudo como um punhal no coração de uma mãe. E aí então compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia desespero. Compreenderam agora quais são as obrigações para seus irmãos? Vão ao encontro do infortúnio, vão ao socorro, principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bens amados irmãos, recorde que as palavras do Senhor assim diz: quando vestirem a um desses pequeninos, lembre-se que é a mim que eu estou sendo vestido. Que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. E assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje teremos a exposição da nossa querida irmã Elmira, com o tema O Passe e a Água Fluidificada. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estarmos mais uma vez aqui nessa noite, com a permissão de Deus e de Jesus. Nós já tínhamos falado um outro dia sobre o passe, mas já tem um certo tempo, então a gente trouxe alguma coisa para nós recordarmos, né? Porque a gente esquece, não resta a menor dúvida. Então a gente trouxe aqui aonde que os irmãos nos falam, nos dizendo assim: podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contacto e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Isso está no livro dos médiuns, irmãos. Então nós sabemos, como muitos dos senhores sabem, que nós temos aqui um domingo por mês, né? Que nós recebemos o irmão, o Dr. Ricardo, que ele vem e faz o tratamento para as pessoas necessitadas. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, meus irmãos, todos nós passamos por aqui, todos nós viemos buscar a cura, mas nem todos nós recebemos, porque nós somos doentes do corpo, porque nossa alma ainda está doente. Então, quando nós curarmos nossa alma, nós teremos corpos sãos. Então, nós ainda somos doentes da alma, por isso nós demoramos mais para nos recuperar. Alguns recuperam-se e outros não. Outros continuam. E a gente diz assim: pô, mas fulano sofreu tão pouquinho tempo e desencarnou com a mesma doença, e aquele outro está tantos anos passando pela mesma doença, pela mesma dor e não desencarna. Exatamente. Cada um de nós traz a sua cruz, e a nossa cruz nós não colocamos no ombro de ninguém mais, só nós podemos carregar. Essa é a nossa realidade. Então, meus irmãos, na verdade, o que é o passe? O passe é uma transfusão de energia do médium que passa para o irmão, mas essa transfusão se faz através do médium que está junto conosco, passando os fluidos, e a espiritualidade benfeitora que naquele momento está ali conosco. Por isso que nós chamamos que o nosso passe no centro espírita é um passe misto, porque o médium também faz a sua doação e o espírito que está ali junto com ele e que sabe das nossas necessidades. Por isso, quando nós entramos dentro da casa espírita, o bom é que se faça, como a nossa irmã pediu aqui na frente, o silêncio. Porque quantos de nós que estamos doentes e que a espiritualidade está nestes momentos nos auxiliando, procurando dar a cada um de nós aquilo que se faz necessário para o nosso organismo. Vejam só. Então, não é só o lado espiritual, mas também o lado material que nós vamos receber essa ajuda. Quantos de nós estamos sendo examinados aqui para quando nós passarmos na câmara de passe? É uma complementação. O trabalho maior é feito aqui no salão. Por isso que todos nós, quando nós adentramos dentro da casa espírita, nós precisamos de uma coisa que é o principal. É bons pensamentos e bons sentimentos. Se nós tivermos que brigar, vamos evitar nesse dia brigar. No dia que a gente venha receber o passe. Se a gente quiser falar mal de alguém, nesse dia vamos evitar. Por quê?
porque nós vamos receber um tratamento. Então, nós precisamos já tomar cuidado. Inclusive, na maioria das vezes, nós não damos quase importância, mas até a nossa alimentação deve ser uma alimentação mais branda. Inclusive, os próprios médiuns, aplicadores de passe, eles têm que ter esse cuidado no dia que eles vão trabalhar no passe. Comer uma alimentação mais leve, inclusive evitando até carnes, que já é uma alimentação mais pesada. Então, vejam o quanto nós precisamos ter este cuidado, e não só os trabalhadores da casa, mas aqueles que aqui venham também buscar, né, as suas necessidades. Que, na verdade, né, meus irmãos, se nós olharmos assim, todos nós somos necessitados, não é? Porque quando a gente não está com dor na barriga, a gente está com dor na unha do pé, né? Então, sempre a gente está sentindo alguma coisa. Dificilmente a gente fala com alguém que diga assim, hoje eu estou maravilhosamente bem, acordei bem, o dia todo bem, não senti nada. Como é raro, né? Como é raro. Às vezes a gente até nem diz de vergonha, né? Mas a gente tá com uma pontadinha lá na cabeça, hoje não sei o quê, numa dorzinha de ouvido, alguma coisa que não tá. Às vezes é o nosso interior que tá uma bagunça, né? E a gente vem e sai daqui leve, sai mais tranquilo. Então vamos todos nós colaborar. Porque a égide dessa casa vai ser conforme seus trabalhadores e seus frequentadores. Vejam só como nós somos importantes para formar este quadro, né, espiritual dessa casa. Meus queridos, ali em Marcos, ele fala, né, coloca-nos a fala de Jesus quando nos diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. São pedidos de pais desesperados, quem sabe quantos de nós, né? Que a gente quer ver o nosso ente querido bem, quer ver ele sair daquele quadro de dor, de sofrimento. Então nós, com o nosso coração voltado a Deus, nós vamos pedir. Neste momento, irmãos, nós começamos, eu só vou abrir um parêntese aí, para depois nós falarmos, as irradiações. Porque às vezes o nosso ente querido não pode estar aqui, ou está longe, ou está acamado, seja lá onde estiver. Então nós vamos pedir daqui, e lá onde ele está, não importa que do outro lado do oceano, ele vai receber. Porque o que importa é a nossa vibração, o nosso coração, naquele momento, o nosso sentimento voltado a Deus, intercedendo por este ente querido, ou por alguém que a gente sabe que está em necessidade, que a gente às vezes nem conhecia, não conhece, não é? Mas a gente sabe que está necessitado e nós vamos pedir, né? Então, o trabalho de passe, como nós já falamos, é um trabalho que nem todos nós estamos necessitados. Às vezes a gente está tão bem que a gente diz, hoje eu nem preciso ir no passe. Mas eu estou dentro do centro espírita, eu tenho que ir. Não. Se eu estiver me sentindo bem, né, eu não preciso passar no passe. Não preciso. Estou ótima, estou bem, mas não vamos confundir, né, que às vezes nós estamos necessitados, mas a gente é meio orgulhosinho assim, meio narizinho em pé. Não preciso, né? Não. Quando nós precisarmos, vamos entrar, vamos receber o passe. Quando nós não precisarmos, vamos ter essa consciência que não há necessidade de entrarmos lá na sala de passe. O passe é uma transfusão de energia, meus irmãos. Isso está no Consolador. Quanto à natureza, nós sabemos que muitas vezes, quantas pessoas que estão aqui e que recebem aquele tratamento à distância, não é? Aquele tratamento que é marcado, que é efeitos curativos, que a gente recebe o tratamento aqui no terceiro domingo, depois é marcado. Então vamos ter cuidado, porque a espiritualidade benfeitora vai nos nossos lares levar aquilo que nós somos necessitados. Então vamos ter cuidado de estarmos presentes no dia, no horário,
Claro que muitas vezes a gente é impedido justamente por quê? Porque a gente tem um compromisso de última hora, por uma necessidade, mas mentalmente, aonde nós estivermos, naquele horário, nós vamos nos elevar o nosso pensamento buscando esse auxílio que vai ser nos dado e nos dirigido. Desculpe, irmão, mas é que a gente é muito jovem, qualquer ventinho de ventilador já está com a garganta. Então, vamos continuar aqui no nosso trabalho. Nós sabemos, meus irmãos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele narra que a nossa irmã Clara e o irmão Henrique estavam em prece, calmos, seguros. Naquele momento, eles estavam aurindo as forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com invisível e profundo manancial de energia silenciosa. É quando nós adentramos, quando nós vamos lá para a Câmara de Passe, meus irmãos, naquele momento nós nos recolhemos para dentro de nós. E naquele momento nós precisamos, para aurir essas forças benéficas, aprendermos a perdoar, a desculpar e principalmente um dia chegaremos a amar o nosso próximo como Jesus nos ensinou. Para que possamos sair de lá bem melhor do que quando nós entramos. E aqui, esses irmãos que o André Luiz coloca aqui, eles estavam elevados naquele momento. E nós sabemos, meus irmãos, que essa nossa elevação vai fazer a diferença no final do nosso tratamento. Pois bem, eu anoto aqui, depois eu mesma me perco nas páginas, sabe? Mas eu vou me achando assim. Aí, meus irmãos, o passe, nós sabemos da importância, é muito importante. E nós podemos também fazer com que a nossa vibração, foi aquilo que nós falamos anteriormente, chegue e ela não tem distância. Bom, aí os irmãos vão dizer assim, nós nunca vamos esquecer de uma situação. O pessoal pediu, moravam lá na Alemanha, e como tinha ido um trabalhador nosso lá para a Alemanha, ele deu o endereço da casa, tudo direitinho, ele deu para eles lá na Alemanha, se eles precisassem. E eles mandaram direto uma carta pedindo ajuda para uma determinada pessoa que estava lá na Alemanha, morava lá na Alemanha. E aí foi feita uma orientação espiritual e saiu um tratamento à distância e depois nos chegou uma carta agradecendo porque aquela pessoa havia se recuperado e o médico já tinha dito que não tinha mais recuperação. Então, os médicos da Terra, eles têm o socorro deles, são necessários e nós não devemos dispensá-los também, mas nós sabemos que a medicina espiritual, ela é uma medicina totalmente diferente da nossa medicina terráquea. E eles sabem por quê, meus irmãos? Porque lá, além de tratar o físico, eles tratam a alma. Então, aí é que está a grande diferença. Eles tratam a alma, porque nossa alma é enferma. E eu sei dizer que foi bem interessante quando eles mandaram aquela carta, agradecendo ali o quanto aquela pessoa... E o mais bonito é que estava lá a opinião da pessoa que tinha sido atendida. Mandou a opinião dizendo, né, o quanto havia acontecido com ele, a transformação. Uma transformação que ele, como ser humano, não sabia explicar. Ele viu as entidades entrar, sabia quantos eram, que cor era a roupa deles, ele sabia exatamente quem foi tratá-lo.
Então, neste momento a gente vai dizer, eles precisavam se mostrar? Não, mas mostraram-se justamente para que houvesse naquele momento um testemunho, né? Um testemunho para dizer, não, realmente você foi, entraram, fizeram. Eu também tive uma experiência muito linda, certa ocasião, eu acho que eu já estava até meio para desencarnar até, e os irmãos entraram lá, 3 dias eu não consegui mover com a minha cabeça, e eu não tenho vergonha de dizer, eu só tomei banho porque minha mãe me ajudou, porque eu não podia ficar em pé. E eu tenho uma cicatriz, né, interna, de uma cirurgia espiritual que eu recebi. Eu vi a espiritualidade entrar no meu quarto e tudo, e me tratar naquele momento. No 4º dia, eu saí da cama normalmente sem sentir nada. E hoje nos raios-x, quando é feito, aparece. Eu tenho ali, né, um comprovante que eu fui tratada. Então, meus irmãos, nós sabemos que a espiritualidade benfeitora, ela usa os recursos espirituais para nos tratar. Bom, aqui nos diz assim, recomendações a quem vai receber o passe. O processo de assistência pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. A vontade de cada ser que ali senta para receber, naquele momento, o benefício, ele vai receber essas energias e essas energias vão lhe auxiliar se ele tiver uma boa aceitação. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, ou a esposa traz, ou o esposo traz alguém, ou a gente traz um amigo e diz assim, não, mas esse tal de passe eu não quero ir receber, né? Então deixa aqui. Às vezes aqui vai receber muito mais do que lá, porque lá ele já vai refratário, não é assim? E quando nós estamos refratários, o que acontece? O fluido vem e sai, porque nós não aceitamos. Quando nós aceitamos, o fluido vem através do quê? Do coronário. E aí ele entra e penetra. E aí ele faz a distribuição em todos os demais plexos. E quando nós estamos refratários, nem sei se isso aqui é bom, se devia estar aqui, se não devia, sabe? Às vezes a gente fica naquela dúvida, porque a gente não sabe mesmo. Então, ele não vai penetrar, ele vai, se expandir. Então, nós precisamos estar atentos para isso. O assistido deve procurar eliminar pensamentos negativos, ironias, descrenças, vibrações antifraternas, preocupações de ordem terrena. Aqui, meus irmãos, nós podemos estar com dívida, mas de montão. Aqui nós esquecemos, não é assim? Não é melhor? Por quê? Porque nós viemos aqui cuidar do espírito. Da parte material a gente cuida amanhã. A parte espiritual agora nós precisamos cuidar. Porque quando a parte espiritual está equilibrada, sabe o que acontece? Até a grana sobra. Não é? Mas quando ela está meio bagunçada, não sobra nada, nunca dá, a gente está sempre correndo atrás da máquina. É normal isso na nossa vida. Então vamos corrigir o nosso espiritual para que haja o equilíbrio. E aqui nos diz, tais atitudes mentais certamente funcionarão como obstáculo à recepção das energias benéficas que estão sendo lhe ministradas. Vejam só. Então, nós mesmo vamos renegar, vamos assim dizer, essa energia benfazeja que está chegando para nós. É importante que alimentemos uma postura mental de fé, de recolhimento, de respeito, podendo orar durante a aplicação e o recurso da fluidoterapia. Certo, irmãos? Alguma dúvida quanto ao passe? É um tratamento. É um tratamento que nós vamos recebendo. Na maioria das vezes a gente chega a dizer assim, e é em doses homeopáticas, né? Que a gente vai recebendo. Por quê? Porque nós vamos nos curando gradativamente espiritualmente. Irmãos, e agora falar da água magnetizada. A água magnetizada, meus irmãos, ela é tão poderosa que na maioria das vezes,
A gente leva aquela aguinha, de vez em quando eu tomo, de vez em quando eu não tomo, né? A gente é meio indisciplinado. Então, mas eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos. Irmãos, quando a gente tem fé em alguma coisa, a coisa funciona. Funciona ou não funciona? Funciona, irmãos, funciona. E eu tenho uma experiência, né, bem interessante, porque o meu compadre chegou lá uma certa feita, lá na minha casa, e nós tínhamos feito o evangelho. Na noite ele chegou de manhã, lá em casa. E ele chegou e se encostou assim na porta e falou assim: mas eu tô 3 dias muito mal do estômago. Mas mal do estômago, não consigo comer nada, faz 3 dias. Daí eu peguei e falei assim para ele: eu tenho água magnetizada. Tu queres um pouco? Mas claro que eu quero, ele disse. E eu enchi aquele copo de água para ele. E enquanto eu estava botando a água ali, eu pedi, porque a medicação, eu não sabia se tinha sido feito para nós, né? Ele ia tomar, o problema dele era outro, mas eu fui pedindo, fui botando bem devagarinho aquela água naquele copo ali e fui pedindo, né, que sanasse a dor dele e tudo mais. Irmãos, como nós somos ainda tão pequenos, né? Ele tomou a água e fazia 3 dias que ele não comia nada. E ele já era magrinho, assim, ele estava branquinho, pálido. Tá, saiu dali, foi embora, só veio ali para fazer uma ligação, foi embora, chegou em casa, já era meio-dia. E ele esqueceu que estava com a tal de dor, sentou na mesa e comeu. E ninguém falou nada, nem as crianças, nem a esposa dele, ninguém falou nada. Porque ele não estava comendo, estava com muita dor. Aí depois que ele terminou de comer, ela disse assim: como é que tu tá te sentindo? A esposa dele falou. E as crianças: é mesmo, pai, tu comeu, hein? E ele falou assim, bem assim, ele disse: mas eu não estou sentindo nada. Irmãos, nós não sabemos o poder da água magnetizada. A gente ainda brinca muitas vezes de tomar aquela aguinha. Tem gente que ainda fala em descaso assim, tomar aquela aguinha, né? Não, aquela água, aquela medicação. Porque a água, as moléculas da água, ela adere àquele fluido que ali foi colocado. Vejam só. Como é importante isso. E na maioria das vezes nós até tomamos, não resta dúvida. Mas com fé, muito pouco. Mas nós sabemos dos benefícios. Dentro dos hospitais, todas as vezes que nós fomos nos hospitais levar o evangelho, aplicar passe nas pessoas, é impressionante, porque uma pessoa que era muito católica, por sinal, muito minha amiga, muito católica, e ela, a nora dela estava lá, que era mais católica que ela ainda, a nora dela disse assim: ô Zilda, que remédio que botaram nessa tua água aqui? Aí ela disse assim: eu não sei, foi a Miriam e a Elmira que vieram aí. Tá, mas o que elas fizeram? Elas deram um passe na água, ela disse, né? E ela falou que a nora, sabe, diz que a água tinha um outro tempero, vamos assim dizer. E a medicação lá estava, meus irmãos. Talvez nem fosse até tanto para a paciente como para aquela outra que precisava também tomar. Nós não sabemos, né? A espiritualidade sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, conhecendo mais intimamente, sabemos que a água é um veículo poderoso para a absorção dos fluidos. Vejam só. E achei muito interessante, né? Porque tinha uma pessoa da família que estava doente e o filho estava com as suas necessidades lá também naquele dia. Mas ele pegou e disse assim para ela: pode deixar, eu vou fluidificar a água para ti. Ele disse para ela: e tu vai ficar boa. E ele fez lá a oração do jeito que ele sabia fazer. E ela tomou aquele copo d'água, ela disse que colocou assim, e tomou aquele copo d'água e apagou, dormiu. Quando acordou, ela era outra pessoa, não era mais aquela antes de dormir. Então, meus irmãos, vamos usar a água magnetizada. E quando nós tivermos a oportunidade, vamos magnetizar a água para alguém, sabe? Porque
é uma bênção que nós estamos fazendo naquele momento, praticarmos um ato de caridade em benefício de alguém. E eu olho para o relógio, ele não para de correr, né? É coisinha danada, mas vamos lá. Então, meus irmãos, aqui nos diz, e é bem interessante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele descreve o ato da fluidificação da água e narra-nos dessa maneira. Clementino se abeirou do vaso, ou lá do recipiente, de pensamentos em prece, aos poucos se revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Vejam só, né? Então, é uma coisa linda de se ver, quem tem olhos de ver, porque a maioria de nós não temos olhos de ver, então a gente vai ver até por ali. A magnetização ou fluidificação da água pode ser geral ou específica. Né? Geral é quando a gente faz assim uma jarra grande para toda a família na hora do evangelho, né? A gente faz para todos da família e todo mundo vai ingerir. Específica se nós colocarmos uma garrafinha para cada um ou um copo para cada um. E a espiritualidade sabe exatamente. Aí a gente marca o copo, porque se são todos os copos iguais, como é que eu vou saber? Então eu boto, o primeiro é para o fulano, o segundo para o Beltrano, o terceiro. Se a família é muito grande, tem que botar uma etiqueta embaixo, né? Mas a família é pequena, dá tranquilo para a gente saber de quem é quem, o copo de quem é quem. Então vamos lá. Irmãos, às vezes as pessoas nos perguntam, mas que cor tem que ser o recipiente? Não importa a cor. Para a espiritualidade não importa a cor. Tem que ser limpo, bem limpo, senão depois a gente fica doente e vai dizer que foi água magnetizada que nos fez mal, e na verdade foi o recipiente que não estava bem limpo. Então, é bom isso, um recipiente claro que vai dar as condições para que a gente veja se não está bem limpo da água, certo? E taparmos. Não tem nada de deixar a garrafa destapada, não. Ah, mas o fluido não vai penetrar. Fluido penetra, sim. Tá? Não precisa abrir a garrafa, não precisa deixar o copo destapado, pode botar alguma coisa aqui em cima, sem problema, para não cair nenhum bichinho, nenhuma poeirinha. Então, irmãos, entendido? Tá entendido até por aí? Então tá bom. A cor do recipiente. As vantagens. Recurso fluidoterápico. Como o passe, que também é uma fluidoterapia. Importa muitas vezes ao organismo a ingestão direta do fluido pelas vias orgânicas internas. Por isso, a água é não apenas formidável, mas incomparável. Vejam só, não apenas formidável, mas incomparável para que nós possamos receber este tratamento. O que mais que diz-nos? Diz-nos assim, por ser a água um composto inorgânico, é destituído de manifestações vitais psíquicas próprias, propiciando uma estabilidade molecular por influência do fenômeno da magnetização. Certo? Então vamos lá. Os efeitos. Às vezes os efeitos, irmãos, quantas pessoas eu tinha na minha família, agora já estão todo mundo desencarnado, pessoas com problemas graves de intestino. E quando recebiam a água magnetizada, eles tinham diarreia no outro dia. É impressionante. Todos tinham problema de intestino preso. Inclusive cirurgia, 3 deles fizeram cirurgias. E eles melhoraram com a água magnetizada. Então, mas vamos usar de que jeito? Irmãos, ela não tem critério. O problema é nós sabermos dosar para que a água nós possamos tomar todos os dias. É só isso que nós precisamos fazer. Ela é uma coisa, a água magnetizada também favorece a transformação e a circulação do nosso sangue. Vejam só, até para a circulação. Ou melhor, água é bom sempre, né, para começar. É necessário também,
né? Que nós deveríamos saber usar água mais vezes no dia, isso é a coisa mais certa. O que mais? O uso externo da água. Irmãos, é bem interessante o uso externo da água. Nós trabalhamos com um senhor e ele tinha, aqui até fala, da erisipela. Eu sempre me esqueço dessa doença. E ele tinha muito aquilo nas pernas, era horrível. E eu não sei, ela sai um prurido também, né? Dependendo da situação. E ele começou a usar a água magnetizada, botar compressas nas pernas. E ele ficou bem das pernas. Então, nós sabemos muito pouco ainda da utilização da água magnetizada. Quando nós percebermos o valor, nós vamos ver, meus irmãos, para quantas pessoas vai ser benéfico o uso da água magnetizada. E ela, meus irmãos, a água magnetizada é a nível de perispírito, porque o nosso perispírito é que é doente. Então, ele é que é lesado, vamos assim dizer, né? Por isso que nós somos doentes, porque o nosso perispírito é doente. Então, meus queridos, aqui nos diz assim: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquico, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com os raios de amor em forma de bênçãos e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado pelos céus. Olha que coisa mais linda, é no livro Segue-me, do Emmanuel. E quando ele fala isso, meus irmãos, neste exato momento, nós podemos perceber que nós vamos aprendendo devagarinho a usar esses recursos e esse concurso do mundo espiritual, que tão bem nos fará e tão bem nos deixará. Então, o benefício, meus irmãos, é indistintamente para todos nós. E é muito interessante que no livro, esse livrinho aqui, O Consolador, tem a pergunta 98 que nos diz assim: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem depois dar continuidade, diz-nos assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação em nossas forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Que coisa linda, né? Olha só, nós somos limitados, mas a espiritualidade não. Eles têm o concurso para vir e nos auxiliar. E na 99, diz-nos assim, a pergunta é a seguinte: como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é uma transfusão de uma força psíquica espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Vejam só. Então, nós não basta que nós possamos vibrar naquele momento em benefício da criatura que nós queremos beneficiar, ou nós impormos as mãos sobre a sua cabeça, já é necessário, não é necessário
que nem utilizemos as mãos. Basta usarmos a nossa força psíquica para ajudarmos. Então, muitas vezes, a gente acha, não, se o médium não estiver na minha frente, eu não recebi o passe, se ele ficar atrás de mim, não importa a posição que o médium tiver. Poderão os médiuns estarem todos aqui na frente, nos dando o passe espiritual, e a espiritualidade está trabalhando com um por um aqui de nós, enquanto os médiuns vibram em benefício de todos. Vejam, meus irmãos, a gente gosta de coisas concretas, né? Pesadas ainda à nossa volta, né? E a gente não precisa muito disso. Quando nós vamos devagarinho aprendendo a usar os recursos espirituais. Acho que já acabou meu tempo, né? Então, meus queridos, gostaria de dizer que a conclusão: vamos receber a nossa água magnetizada, vamos receber as irradiações, vamos fazer as irradiações para quem necessita. Não importa a distância que a pessoa esteja, vamos vibrar em benefício dela através dos nossos pensamentos, colocando ali os nossos sentimentos sinceros, de preferência. E se é meu amigo, eu vibro para o bem dele. Se não é meu amigo, eu tenho que vibrar muito mais para não deixar o meu lado negativo influenciar naquele momento. Vejam só, é um trabalho árduo, não resta a menor dúvida, mas é um trabalho que nós vamos receber muito mais do que nós vamos dar, porque nós estamos melhorando o nosso condicionamento mental, sentimental e físico, e sem falar no espiritual, né, irmãos? Que é o que nós estamos querendo chegar lá. Então, nós possamos nestes momentos agradecer pela oportunidade que estamos tendo, meus irmãos, e rogando a Jesus que nos ampare em todos os momentos de nossas vidas, nos dando cada vez mais a certeza e a convicção que nós não estamos sozinhos. Mãos amorosas estão sempre junto a nós para sanar as nossas dificuldades. Então, nunca esqueçam, meus irmãos, quando aquele poema das pisadas na areia, e ali diz, mas só tinha 2 pegadas. É quando Jesus está conosco no colo, porque nós ainda somos crianças, precisando ainda do amparo dele. E que ele esteja conosco em todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada e muita paz. Boa noite a todos. Que possamos esta noite sair com mais fé. Que possamos realmente acreditarmos nesses momentos em que as pegadas na areia são apenas 2. Que tenhamos a nossa fé renovada a cada dia. A partir deste momento, fechemos os nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus. E assim te pedimos, Pai. Continue nos dando força, coragem, discernimento na nossa caminhada terrena. Obrigado, Pai, por tantas chances que nos dá. Que ao adentrarmos a cabine do passe, possamos realmente termos fé em tudo que ali, assim como aqui, recebemos. Mãe Santíssima, amorosa, que o teu manto de luz e amor possa nos envolver, nos dando paz, serenidade e confiança. Então, Mãe amada, Mãe querida, te rogamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Fiquemos em paz e com Deus. E assim já é.